Meus amigos, um grande abraço desde a Venezuela do Sul. Bom, a ação penal, a tal da ação penal da tentativa do golpe, o que é tão estranha que ninguém consegue decorar sequer o número dessa ação. Vocês se lembram que no mensalão, o número da ação penal 470, todo mundo tinha na ponta da língua. Porque de fato aqueles caras fizeram aquele troço lá, não é? Esta tal da ação penal da tentativa golfista, ninguém leva a sério. Vejam, essa ação penal, esses fatos investigados pela PF, relatado, indiciado, essas pessoas todas pela PF, denunciada pelo Procurador-Geral da República, PGR, Paulo Gonetti, que ele próprio, vocês veem, ele não acredita na denúncia dele, ele não acredita na acusação dele. Vocês veem? Antigamente se dizia que o réu, o acusado quando inocente, ele dizia da sua inocência com convicção e tal, e até certo ponto é isso mesmo. Mesmo que não seja visceral, tal, mas o réu, quando ele de fato é inocente, ou quando ele não é culpado por tudo aquilo que estão lhe atribuindo, ele tem uma convicção, uma verdade na sua autodefesa quando coloca ali a sua versão dos fatos. Da mesma forma, o acusador, o Ministério Público, o órgão de acusação, quando ele está fazendo uma denúncia, que ele está convicto da formação da culpa do acusado, da necessidade de responsabilização, quando ele está convicto da prova de autoria delitiva e de materialidade delitiva, ele exerce, tanto na hora de colocar por escrito, como na hora também de sustentar, em todos os momentos que tem para sustentar as razões de sua acusação, ele o faz, o Ministério Público, com convicção plena, né? Agora, este PGR, pelo que vocês já andaram vendo, o Paulo Gonetti, quando está fazendo as suas intervenções a respeito deste caso, da tentativa, da trama golfista, vocês sentem convicção, é verdade. Nas falas do Gonetti, não, eu não sinto. Eu sinto um homem constrangido, muito constrangido, né? Vejam que aquele sujeito que disse que recebeu uma missão dada, missão cumprida, o Leão Marinho, lembram dele, né? Que o filho anda com aquelas roupas ridículas de grife, né? Caras e feias, né? Essa gente não tem bom gosto. Quem não batalhou para comprar o que compra, não tem bom gosto. É uma gente mequetrefe. Muito bem, o Leão Marinho, ele é um cara mais safo, ele defendia com unhas e dentes, hein, a missão que lhe deram. O Paulo Gonetti não é dente de leite, é café com leite, ele não consegue se segurar. A petequia. Pois é, o que é que ocorre agora? Nós estamos vendo que toda a acusação do PGR é baseada na tal da delação de Cid. Eu repito, eles estão querendo que nós esqueçamos, mas nós nunca vamos nos esquecer. E aqueles que não sabem devem ser instruídos do seguinte: delação premiada, ou colaboração premiada, o nome bonitinho, por natureza jurídica conferida pela lei, não é prova. O sujeito chega lá e diz alguma coisa que não é a prova. A delação premiada é o meio de prova. A fala, os fatos relatados e apontados pelo sujeito são um meio de prova que poderá levar ao encontro da prova. Então vocês vejam, a tal da fala do Cid, a delação do Cid, é um meio de prova, são falas e indicações tão paupérrimas, tão fragilizadas, de idas e voltas, que obviamente está claro para todos nós, do povo, que é um meio de prova inadequado para se chegar a alguma prova de acusação. E eles erigiram esse castelo de areia muito mequetrefe com base nesse meio de prova fajuto, que é a fala do Cid, dando o status de que é o último biscoito do pacote, não é? Só que o meio de prova, que é a fala do Cid, é tão fraco, seja pelos buracos que terceiros estão encontrando e apontando, e seja também até quando o Cid chegou em juízo diante de Alexandre de Moraes, e foi televisionado, ele
voltou atrás e desdisse tudo que ele supostamente disse à Polícia Federal nas inúmeras vezes, como diz o Fux, que ele teve que ir à Polícia Federal. Por tudo que Cid disse, quando esteve cara a cara com o Moraes, aquilo tudo preocupou tanto o Moraes. E depois a reportagem da Veja, né, trazendo ali os indícios que Cid havia dito para terceiros e estava conversando com terceiros enquanto delatava. Depois, o que o doutor Eduardo Kutz, advogado de um dos Correios, juntou, demonstrando que Cid conversava era com ele. E ele documentou tudo, Cid dizendo que havia sido coagido a falar o que disse. Tudo isso fragilizou de tal forma a principal peça da acusação do Gonete e do Moraes, que eles estão desesperados. Alguns dizem que uma prova desse desespero foi a decretação da preventiva do Gilson Machado, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, e que anda com Bolsonaro, andava, né, para cima e para baixo. Foi preso com acusação super estranha, preso de manhã, solto à noite, com acusação super estranha de estar tentando ajudar Cid a obter um passaporte português no consulado português do Recife, capital do estado natal do Gilson Machado, Pernambuco. O Gilson, chegando lá, ficou tão claro que o Gilson não havia tentado fazer nada disso, que o Gilson foi mandado embora. Entretanto, o Gilson continua preso, meu cara e minha cara. Por quê? O Gilson saiu usando tornozeleira. O Gilson, agora, quando saiu, não pode sequer sair da cidade do Recife, da comarca do Recife, não pode ir para outra cidade de Pernambuco, não pode ir para outros estados do Brasil, não pode sair do Brasil. E mais, claro, como vem acontecendo desde janeiro de 2023, os celulares do Gilson Machado ficaram lá. E alguns estão dizendo, será que estão querendo arranjar um substituto, um novo delator? Muitos acusam a PF e também o Moraes e a PGR de praticarem a chamada pesca probatória. Vem do inglês o termo Fishing Expedition. Aliás, estou esperando os grandes doutrinadores de processo penal do Brasil, que tanto falam e condenam nos seus livros a odiosa prática da pesca probatória, que eles critiquem o que está com um cheiro muito forte de que está acontecendo no Brasil contra os conservadores nesse momento. O que é a pesca probatória? O sujeito arranja uma desculpa para mandar apreender objetos de um fulano de tal. Sei lá, por exemplo, o fulano de tal falsificou cartões baixanais. Aí chega lá com esse pretexto, leva o aparelho, mas na verdade eles estão atrás de outras coisas. Chegam lá, arranjam um tal de não sei o que, enfim. Vocês já sabem disso muito bem. Vou trazer aqui agora um comentário muito prudente que eu achei. Eu vou dar o crédito desse canal no final, onde esse é o canal, isso está no canal do Carlos Bolsonaro, que acabou de ser indiciado pela tal da BIM paralela, né? E não para. E o pai dele também. E o Ramagem também. Não para, né? Eles estão dizendo, essa acusação foi montada tal qual um Frankenstein. E aí quando lhe tira a principal peça, tudo cai por terra. E agora é um desespero. É um barata voa. E o regime vai ficar mais bravio, né? Está mandando investigar advogados, mandando investigar juízes. Segura a onda aí. Antes de melhorar, vai piorar bastante. Mas é isso mesmo. Briguei. Olha, bom dia, Lucas, bom dia, Serrão, bom dia, Anne, bom dia, audiência do Café. Olha, o problema é que se montou o chamado amálgama. O que o Alexandre de Moraes fez? Ele montou um amálgama. Então ele pegou diversos fragmentos de verdades, mentiras, coisas pela metade, pedaços de realidade que ele foi costurando e montando uma espécie de
Frankenstein. Sabe o Frankenstein, que é feito de várias partes, né? De corpos humanos e tudo mais? Ficou esse monstro que é a narrativa do golpe. O problema do amálgama é que quando você tira uma peça, todo o edifício desmorona. Toda a construção que ele fez desmorona. E, digamos assim, esse edifício ele estava fundamentado em bases muito frágeis. Foi o que a gente poderia dizer que é a casa construída sobre a areia. Então, tirou um elemento, o castelo todo desmorona. No caso, é apenas uma delação que sustenta toda essa narrativa, toda essa farsa, que é a delação do Mauro Cid. Uma delação que já mudou mais de 10 vezes. Né? Ele mudou a sua própria versão mais de 10 vezes. Então, essa capa da Veja, na verdade, não é nenhuma mentira, não é nenhuma novidade. Porque o Mauro Cid já foi e voltou diversas vezes nas suas declarações. É o que eu chamo de delação torturada, porque a sua família, e o Brasil inteiro viu isso, o mundo inteiro viu isso, o mundo inteiro... Olha, o réu não quer se retratar. O delator, o colaborador, olha, se falta com a verdade, eu vou mandar prender, viu? Seu pai, a sua mulher, sua filha mais velha, tem certeza? Não quer mudar isso que você está dizendo, não? É isso aqui que ele está dizendo, né? Viu o Alexandre de Moraes chantageando, pressionando o Mauro Cid. E veja, a coisa está tão complicada que, segundo a lei de colaboração, delação premiada, a lei 12.850 de 2012, só por isso, só por aquilo dali, essa delação já devia ser anulada. Porque o juiz, ele não pode ter essa postura ativa. Ele não pode fazer isso que aqui o rapaz está comentando, que o comentarista está falando aqui. A delação premiada, eu já disse a vocês, é um negócio jurídico. As partes é o delator e o Ministério Público. O Ministério Público jamais poderia, inclusive, fazer uma coação dessa. Dizer também, o PGR, né? Olha, não sei o que, faça isso porque senão... Mas veja, ainda que não pudesse, o Ministério Público caberia, sim, uma postura mais ativa, dura, lícita, né? Na propositura dos termos, porque é uma negociação. Agora o juiz não, o juiz está ali, devia estar equidistante, apenas fazendo um controle da legalidade para ver se, de fato, os termos que estão sendo ajustados pelas duas partes, Ministério Público e delator, obedecem à lei de delação premiada, obedecem ao Código de Processo Penal, obedecem à Constituição, vê se não fere os bons costumes, não é? Se tudo se encaixa bem, ele homologa ou não homologa se não estiver bem. Jamais um juiz, nem juiz de primeiro grau, nem de tribunal, pode fazer o que Sua Majestade Imperial fez. A OAB está onde? O próprio Ministério Público se arvora muitas vezes Brasil afora, somente em sessões de júri ou sessões de tribunal, diz: olha, eu não sou acusador, nós promovemos justiça, não promovemos acusação. Porque o Ministério Público, já dizia o professor Carnelucci, esse estranho ser de duas cabeças, ao mesmo tempo que ele é órgão acusador em muitas situações, mas ele não deixa de ser, mesmo quando é órgão acusador, naquele contexto ele não deixa de ser fiscal da lei. A fiscalia da lei é um poder-dever indesiável, inseparável do Ministério Público, por força de imposição constitucional. A Constituição, a partir dos artigos 126
e até ali a altura dos artigos 129 da Constituição, impõe o Ministério Público é fiscal da lei. Então, se o Ministério Público ali, tete a tete, ou mesmo tendo notícia de que o relator, o juiz Moraes, se excedeu, ele devia dizer, ministro, não vá por aí não. Esse papel meu é meu, o papel de ser ativo aqui na delação é meu. Eu, como órgão fiscal da lei, estou impugnando essa sua admoestação que está fazendo ao réu, para que essa delação depois não seja eivada de nulidade. E essa delação foi nula já ali. É uma forçação de barra imensa, ainda se está tentando dar ares, conferir ares de licitude, de alguma coisa que preste a essa delação do Cid. Todos contaminaram essa delação do Cid. O próprio réu delator, o Cid, o Ministério Público, ou a Lei de Moraes Maior dos Maiorais. O Mauro Cid com ameaças à sua família. Todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso. O senhor tem que pensar nas suas filhas. O senhor tem que pensar na sua esposa. Ele disse isso claramente para o Mauro Cid. Agora já estão nos Estados Unidos. Em direito, a testemunha ela é chamada de a prostituta das provas. É a prova mais inconsistente, mais frágil, aquela que pode ser derrubada com a maior facilidade. Tanto no direito raiz, hoje não se pode mais dizer isso, porque politicamente correto entronizou de tal forma entre nós que Ave Maria. Se você fala isso numa audiência, num tribunal, alguma coisa, Ave Maria, vem voadora contra você. Que na Lava Jato, como sempre você lembra, Lucas, havia 294 delações. Mas não havia apenas 294 delações. Havia mais de... E atenção, por muito menos, Toffoli já anulou, entre outros ministros do STF, já anularam quase todas essas delações da Lava Jato. Por quê? Porque não convém mais. 3.000 provas materiais. Ele está chamando a atenção que, a despeito de terem havido centenas de delações na Lava Jato, muitas dessas delações, de fato, vieram lastreadas, aí sim, em provas. O delator vinha como meio de prova e apontava onde encontrar, ou já entregava as provas que lastreavam, que embasavam, que comprovavam as suas alegações. No caso dessa maravilhosa ação de trama golfista, só há a palavra oca e contraditória do delator, do coronel delator, coronel delator, mas não há prova alguma de suas alegações. Esquema do Petrolão. 3.000 provas materiais. O Lula foi condenado em 3 instâncias da justiça, por mais de 10 juízes diferentes. Ele foi condenado por corrupção. 9 juízes, né? Juiz da 13ª Vara Federal, Pato Rocco, lá de Curitiba. Um grande abraço para você, Curitiba. Os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 5 ministros do STJ, acho que da 6ª turma do STJ. A relatoria lá foi do saudoso ministro Félix Fischer, no STJ. Inclusive, o próprio STJ chegou a negar habeas corpus para Lula. O TRF4 chegou a negar habeas corpus para Lula. E depois concederam o habeas corpus para Lula por 6-5, né, no Supremo Tribunal Federal. E depois o Fachinha anulou a primeira, da Lava Jato e tudo mais. Nós vivemos um tempo tenebroso. E por lavagem de dinheiro. Todo mundo viu isso, todo mundo sabe disso. O processo levou meses e meses, foi muito mais lento do que esse processo do golpe. Então, a narrativa do golpe, ela está desmoronando. Cada vez se torna mais claro de que não houve golpe. Cada vez se torna mais claro que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve minuta do golpe, não houve nada disso. E nem delação lá.
Essa é uma não delação. A construção está desmoronando. E agora como é que fica o Alexandre de Moraes? Porque até a culpa é do engenheiro, né? A velha imprensa, né, está agora descobrindo, a grande mídia, né, a grande mídia está descobrindo agora, de repente descobriu que tudo isso não passa de uma farsa. E como é que fica Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes precisa ser punido por essa farsa. Todo esse julgamento precisa ser anulado. O Flávio Bolsonaro, o menino de papai, disse que tem que anistiar Moraes. Gostaria que, ouvir a família do Clezão a esse respeito. E os responsáveis por esse julgamento precisam ser punidos. É por isso que a eleição para o Senado é tão importante no ano que vem, porque é o Senado Federal que pune essas arbitrariedades, esses abusos do Supremo Tribunal Federal. Então, não apenas... Veja, a eleição ao Senado é muito importante, mas ainda que se faça, pensem vocês, ainda que se faça uma maioria, de fato, de senadores, a maioria suficiente para pautar impeachment de ministro do STF no Senado, que é onde se processa impeachment de ministro do STF. Veja, o nosso judiciário e o nosso Ministério Público está atuando com tamanha criatividade que quem garante a vocês que mesmo que se os eleitores fizerem um número suficiente de senadores conservadores, virão também, de repente, um monte de processos criativos para cima desses senadores, mandados de condução coercitiva, busca e apreensão. Vejam, a política está sendo criminalizada. A toque de caixa, interesse ao bel prazer de certos figurões. Claro, não estou dizendo que não deva haver realmente uma... Tem sim, nós temos que ficar alertas e eleger o número máximo de senadores possível. Mas o buraco é bem mais embaixo. O buraco é que tem certas autoridades que não estão mais jogando dentro das quatro linhas. Estão pagando para ver, redobrando, triplicando, quadruplicando a posse o tempo inteiro. Bolsonaro é inocente, como eu disse, como eu escrevi na minha coluna da Gazeta do Povo. Não apenas ele é inocente, como tudo isso é uma grande farsa, como tudo isso é uma farsa criminosa. Mas isso estava já claro desde 2023, né? Que um dia deverá ser punida. E as pessoas que foram prejudicadas, como a Débora, como tantos outros, como milhares de outros, como milhares de famílias que foram destruídas por essa farsa, essas pessoas precisam ser ressarcidas. Além de reabilitadas, ressarcidas pelo Estado. Sim, isso é uma consequência natural, elas têm todo o direito, mas, meu amigo, a caminhada até lá... brasileiro, por tudo aquilo que sofreram injustamente em nome de uma mentira. A gente não deve estar de olho apenas no ressarcimento, isso é consequência, é direito dos lesionados. Nós devemos ter em mente o seguinte: na primeira oportunidade, nós, enquanto país, devemos promover uma grande e profunda reforma no judiciário desse país. Nós devemos criar marcos institucionais de contenção para impedir qualquer nova possibilidade de que o terrível e indesejado ativismo judicial cresça novamente nesse país, brote novamente nesse país. Nós devemos extirpar o inconstitucional ativismo judiciário desse país. Eu sempre digo aqui, todo ativismo judiciário é inconstitucional, porque ativismo judiciário significa o quê? É o judiciário, um poder crescendo e usurpando partes dos outros poderes. E a Constituição não permite isso. Então, todo ativismo judiciário é inconstitucional. É triste, porque é o poder que deveria, principalmente a cúpula, proteger a Constituição, passam a ser um poder inconstitucional. São as considerações de hoje. Um grande abraço, like, compartilhem, comentem.